Voltando aqui, meus amigos, falando ainda sobre os métodos teóricos aí para determinar a entalpia variação da entalpia de uma reação, tá? A gente vai ter aí a energia de ligação, tá? Que basicamente ela vai calcular aí a variação da entalpia, tá? Na quebra ou na formação de ligações químicas, tá? Então, o que acontece? Em uma reação química, as substâncias iniciais são consumidas para que novas substâncias sejam formadas, certo? Tem um nível microscópico, há um rearranjo dos átomos presentes nos reagentes para formar novas ligações entre os átomos que serão obtidos nos produtos, tá? Ou seja, algumas ligações são quebradas e outras são formadas. Vamos voltar lá no início do nosso slide, para vocês entenderem um pouco melhor essa parte. Notem aqui na formação na combustão do açúcar, né? Você tem várias ligações químicas aqui e aqui. Essas ligações químicas, elas são rearranjadas, né? Você observa que se você fizer a estequiometria, você vai perceber que o mesmo número de átomos que a gente tem aqui, nós temos aqui, só que visto de uma maneira diferente. Ou seja, as ligações químicas que formavam a glicose foram rompidas, tá? As ligações químicas que formavam o gás oxigênio foram rompidas e se formaram novas ligações químicas. Isso que é a energia de uma ligação, tá? E aí a gente vai ter o seguinte: se ocorrer uma quebra de ligação, a gente precisa fornecer energia, tá? Portanto, nesse caso, o processo vai ser endotérmico, beleza? Agora, para a gente formar novas ligações, isso só vai ocorrer com liberação de energia. Então, o processo vai ser exotérmico, certo? E analisando essas energias, a gente pode determinar a variação da entalpia de uma reação química. Porém, como a energia absorvida no rompimento de uma ligação é numericamente igual à energia liberada para a sua formação, ou seja, a mesma energia que você precisa fornecer para romper é a energia que é liberada quando ela é rompida. Então, a gente vai definir a entalpia de ligação em termos de quebra da ligação, tá? E essa definição é essa aqui de cima. A entalpia de uma ligação é a energia necessária para romper um mol de ligações entre átomos no estado gasoso em condições padrão, certo? Por exemplo, para romper um mol de ligações do gás hidrogênio e formar átomos de hidrogênio, é necessário fornecer 436 kJ de energia. Por isso a gente fala que a energia de ligação do gás hidrogênio, né, HH, ligação HH, equivale a 436 kJ. Tá? E aí a gente tem esse exemplo aqui, ó, onde o gás hidrogênio forma 2 átomos de hidrogênio com essa variação de entalpia. Ou dessa maneira aqui. Os dois exemplos estão significando a mesma coisa. E aqui a gente tem aí, tá, as entalpias de ligação de várias moléculas aí, várias substâncias simples que a gente podemos dizer, né? Onde a gente vai ter aí o hidrogênio, o carbono, hidrogênio. E por aí vai, tá? Ó, hidrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio, boro, ácido fluorídrico, HCl, ácido brômico e assim por diante, certo? E aí a gente tem um exemplo, né? Onde a gente vai realizar o cálculo para verificar os valores da entalpia desse processo aqui, ó. Gás hidrogênio,
mais gás oxigênio, formando H2O. Eu esqueci aqui nesse slide de fazer isso aqui, ó. Mas é só um detalhinho, tá, gente? Não. Caneta preta. Isso aqui. Eita, preula. Foi. Tá? Isso aqui é uma setinha, tá? Vamos lá, continuando. Aí a gente tem os valores tabelados, que a gente retirou da outra tabela. A entalpia de ligação do gás hidrogênio. A entalpia de ligação do gás oxigênio. E a entalpia de ligação da ligação HO, hidroxila, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem a resolução, né? Essa resolução aqui, eu vou fazer ela no papel também para vocês. E aí depois eu volto só para a gente concluir, beleza? Isso aí. Vamos resolver aquele exemplo, né? Vou resolver passo a passo de novo para ver se vocês conseguem pegar a maneira de fazer, porque essas equações são meio complicadas, né? Bom, desse lado aqui, né, primeiro, né, começando do começo. O que nós estamos observando aqui? A entalpia da reação de combustão do gás oxigênio, certo? Então, o gás oxigênio reagindo com meia molécula de água, formando H2O, formando água, né? Uma combustão de hidrogênio, gás hidrogênio. Então, desse lado aqui da reação, lembrando que a seta sempre divide as reações, né? Então, deste lado aqui da reação, o que a gente tem? Deste lado da reação, nós temos as ligações que serão rompidas, tá? Então, vamos colocar aqui ligações rompidas. Deste lado da seta, o que nós vamos ter? Que nós vamos ter, né? Nós vamos ter as ligações que serão formadas, né? Entendeu? Então, nós vamos pegar os valores que estavam na tabela, tá? E colocar exatamente embaixo de cada uma das substâncias. Aqui nós tínhamos 436 kJ mais meio vezes 496, tá? E depois da seta nós temos duas ligações de hidrogênio com oxigênio, portanto nós temos 2 vezes 463, tá? Esse valor aqui, isso é uma divisão, né? A gente está dividindo 496 por 2, certo? Se vocês lembram um pouquinho de frações, esse é o resultado. E aí nós temos também que somar o restante disso com isso, que vai dar 684. Certo? Essa é a energia que foi absorvida, ou seja, processo endotérmico característico de ligações que são rompidas, tá? Vou colocar aqui endo, de energia liberada. Tá? E aqui, 2 vezes este valor, nós teremos 926, ou seja, quilojoules, né? Um processo exotérmico, porque ele libera energia. Desculpa, eu acho que eu falei que aqui era energia liberada, eu confundi, é energia absorvida, tá? Eu me enrolo bastante, vocês já perceberam, né? Então esse processo aqui é exotérmico, certo?
este valor é maior do que este valor. Se o ΔH final é maior do que o ΔH inicial, significa que essa reação ela libera energia para o meio para acontecer. Se ela libera energia para o meio, então toda essa reação ela vai ser uma reação exotérmica, ou seja, ela vai acontecer com liberação de energia, ou seja, ela vai ter um saldo energético negativo, tá? Então, nós temos aí o saldo energético igual a 242 kJ. Portanto, ΔH igual menos 242 kJ. Tá bom? Se você fizer esta mesma equação pelo método anterior, que foi a lei de Hess, e pelo método da energia, da entalpia de formação, você vai observar que esses valores vão sempre ser iguais, tá? Eles têm que ser iguais, porque apesar de estarmos falando em métodos diferentes, as entalpias elas são constantes, tá bom? Espero ter elucidado vocês com relação a esse tipo de resolução, e vocês podem ter isso como um padrão para resolver os outros exercícios. Vou voltar aos slides para finalizar a aula. Entenderam? Então, a gente tem esse saldo energético aqui, tá? Porque quando você tira a diferença da energia que foi absorvida para quebrar essas ligações e a energia que foi, como é que eu posso dizer, liberada, tá? Na formação dessas ligações, sobra esse saldo energético aqui, ó, tá? O que nós está dizendo aqui? Lembra que a gente falou que para formar ligações, nós temos uma liberação de energia, e para quebrar ligações nós temos uma absorção de energia. Então observem que esse saldo energético aqui, essa energia restante liberada, ela acontece porque a energia absorvida ela é menor do que a energia que é liberada, tá? E se fosse um processo contrário, onde esse valor daqui da energia absorvida fosse menor do que a energia liberada, então você precisaria fornecer energia ao sistema para que essa reação acontecesse, porque no final ia faltar energia, tá? E aí a gente vai lá naquela parte da lei de conservação de energia, né? Onde não existe, a energia não se cria e ela não se perde, né? Ela só se transforma em outros meios. Por exemplo, como que nessa ligação química aqui, como que se libera essa energia? Através do fogo, né? Essa ligação química aqui que foi representada, a gente chama que é a combustão do gás hidrogênio, tá? Onde você pega o gás hidrogênio, reage ele com oxigênio, e ele é bastante explosivo. Inclusive é um dos, vamos dizer assim, é uma das soluções que a gente tem para acabar com o consumo de gasolina no mundo, tá? Porque o hidrogênio ele tem uma boa capacidade de combustão. O único problema dele com relação à gasolina é que essa capacidade, ela, em questão de volume, tá?
o hidrogênio ele tem menos energia do que a gasolina. Então, em 1 litro de gasolina tem muito mais energia acumulada numa combustão do que em 1 litro de gás hidrogênio. Fora que o gás hidrogênio é muito mais difícil de você armazenar. Mas em relação à poluição, seria zero, né? Por causa desta reação química que a gente está apresentando aqui. Então aqui você consegue observar várias coisas, né? A gente consegue observar, por exemplo, se nós comparássemos essa equação química com a equação química do octano, por exemplo, que a gente viu, inclusive nos exercícios anteriores, você ia perceber que o octano libera muito mais energia se comparado ao hidrogênio, só que a diferença é que o octano ele libera CO2 enquanto o gás hidrogênio não, certo? É isso aí, gente. Esse vídeo ficou um pouco mais curtinho e até a nossa aula ao vivo. Muito obrigado pela sua paciência e até a próxima.